tudo bem? Vamos fazer uma reflexão do capítulo 6, do versículo 10 ao 18, do livro de Efésios. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo apresenta a metáfora das armaduras de Deus, que são inspiradas pelas vestimentas e armas dos soldados romanos. Esta passagem nos mostra como os cristãos devem se preparar para a batalha espiritual contra os inimigos invisíveis, ou seja, as forças do mal. Mas quem são nossos inimigos? O inimigo, Paulo descreve assim, porque nossos inimigos não são como seres de carne e sangue, mas como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Você pode ver isso no capítulo 6 de Efésios, no versículo 12. Esses inimigos espirituais são forças malignas que tentam nos afastar de Deus e de seu propósito para nossas vidas. Intercedemos contra esses inimigos para proteger nossa fé, nossa santidade e nossa relação com Deus. As armaduras de Deus e suas comparações com as armaduras dos soldados romanos são cinturão da verdade. O apóstolo Paulo disse: "Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade", quando diz o versículo 14 do capítulo 6. O soldado romano. O cinturão do soldado, ou símbolo, era essencial para manter todas as outras peças da armadura no lugar. Ele também carregava a espada. Sem o cinturão, o soldado ficaria desorganizado e vulnerável. Mas qual é a aplicação espiritual para isso? A verdade é o que nos mantém firmes e organizados na vida cristã. Sem a verdade de Deus, ficamos espiritualmente desorientados e vulneráveis às mentiras do inimigo. Segunda arma, couraça da justiça. O apóstolo Paulo diz no livro 6, versículo 14: "E vestindo-vos da couraça da justiça." Só o soldado romano. A couraça, ou lorica segmentada, protegia os órgãos vitais do soldado, especialmente o coração e os pulmões. O que temos de aplicação espiritual? A justiça de Deus nos protege das acusações e condenações do inimigo, mantendo nosso coração puro e nossos motivos retos. A terceira arma do soldado romano era, descreve no capítulo 6, do versículo 15: "Calçai os pés na preparação do evangelho da paz." E o soldado romano? O soldado romano tinha os calçados, ou coligai, eram feitos para proporcionar tração e estabilidade no combate, permitindo um movimento ágil. Na aplicação da vida espiritual, o Evangelho da Paz nos dá firmeza e prontidão para caminhar segundo a vontade de Deus, levando a paz onde quer que formos. O quarto, Paulo falava: "Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar." Escudo da fé. Olha o que Paulo dizia: "Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." No livro de Efésios, no versículo 6,16. Esse escudo era o quê? O soldado romano tinha um escudo, ou scutum. Era grande e cobria quase todo o corpo do soldado, protegendo-o de flechas e lanças. Na aplicação espiritual, a fé é nossa principal defesa contra os ataques do inimigo, apagando as dúvidas, medos e tentações que ele lança contra nós. Paulo também faz referência ao capacete da salvação. "Tomai também o capacete da salvação", no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 17. O soldado romano tinha um capacete, ou golea, protegia a cabeça do soldado de golpes mortais. Na vida espiritual, a gente pode aplicar da seguinte maneira: a salvação em Cristo protege nossa mente, garantindo que nossa esperança e entendimento estejam sempre seguros em Deus. E por fim, Paulo falava da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como está em Efésios 6, versículo 17. O soldado romano tinha uma espada, ou glódios, era uma arma curta e afiada, usada tanto para defesa quanto para ataque. A aplicação espiritual dessa espada do Espírito
é que a palavra de Deus é nossa arma ofensiva contra as mentiras e ataques do inimigo, permitindo-nos lutar eficazmente na batalha espiritual. Paulo, de tanto ver soldados romanos com essas vestimentas e essas armas, o apóstolo Paulo fez essa metáfora comparando as armas de Deus para o cristão, diferente das armas romanas, que eram físicas. E concluindo, a metáfora das armaduras de Deus em Efésios 6 é uma poderosa ilustração da preparação espiritual necessária para enfrentar as forças do mal. Cada peça da armadura representa uma verdade fundamental do Evangelho, que nos equipa para viver uma vida de fé, justiça e paz, protegidos e prontos para a batalha espiritual. Paulo, preso e observando os soldados romanos, no seu contexto, quem dominava aquela época era o Império Romano, e ele estava preso, utilizou essas imagens familiares para comunicar verdades espirituais eternas, oferecendo-nos uma visão prática de como nos manter firmes na fé e na batalha contra os inimigos espirituais. Deus abençoe a sua vida e faça com que você fique atento, orando constantemente, levando uma vida de oração e de gratidão a Deus por tudo. Que Deus abençoe você e sua família. Nunca se esqueça de orar perseverantemente, interceder por mim e pelos santos, e por você mesmo, sua família. Um grande abraço e fique com Deus. Não se esqueça de dar o like, compartilhar com seus amigos, para que muitos sejam abençoados com esta palavra. Um grande abraço. Até mais.